Junho de 2026. O mundo deveria parar. O Brasil deveria estar pintando as ruas de verde e amarelo. Mas olha ao seu redor. Você sente esse clima? Pela primeira vez na história, o silêncio é mais alto que a torcida. Uma pesquisa recente da Datafolha revelou algo assustador. 54% dos brasileiros afirmam não ter nenhum interesse na Copa do Mundo deste ano. Mais da metade do país simplesmente não está nem aí. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: por quê? Será que nós perdemos a paixão pelo futebol? Ou será que o futebol foi transformado em algo que a gente não reconhece mais? Neste vídeo, eu vou te mostrar a verdade que os grandes portais de notícias não querem que você perceba. A Copa de 2026 não é sobre esporte, é sobre controle. É sobre uma guerra invisível de dados e uma geopolítica sombria que está expulsando seleções nos bastidores para favorecer o lucro das Big Techs. Prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar a forma como você enxerga o rito inicial. Se você tem a minha idade ou mais, você lembra. 2002, 2006, até mesmo em 2014, apesar do desastre, as ruas eram um carnaval antes de tempo. Hoje, as tintas secaram. O brasileiro está focado em sobreviver, em pagar os boletos e em entender como a inteligência artificial vai afetar o seu emprego nos próximos 6 meses. E futebol, que antes era o nosso refúgio, virou um produto de luxo. Mas não é só o preço do ingresso ou a cor da camisa, é algo mais profundo. Estamos vivendo a Copa da algoritmização. Enquanto você assiste aos jogos, milhares de câmeras com reconhecimento facial estarão mapeando cada expressão sua nas arquibancadas. Cada movimento dos jogadores será transformado em um código, vendido para casas de apostas, processado por servidores gigantescos nos Estados Unidos. A FIFA não quer mais o seu amor, ela quer o seu dado. E se eu te dissesse que o destino de algumas seleções já foi traçado antes mesmo da bola rolar? Nos bastidores, a tensão é sufocante. Existe um movimento silencioso liderado por interesses americanos para remover nações como o Irã da competição. O motivo? Política disfarçada de ética. Eles querem abrir espaço para mercados mais lucrativos como a Itália, que apesar de não ter se classificado em campo, movimenta bilhões de euros em direitos de transmissão. É o fim do mérito esportivo e o início do capitalismo de seleção. Não se engane, os interesses do brasileiro não é por acaso. É um reflexo de uma mudança de era. Estamos entrando na década da inteligência artificial e a Copa de 2026 é o laboratório perfeito. Você já ouviu falar em gêmeos digitais? Pois saiba que cada estádio americano nesta Copa terá uma réplica virtual operando em tempo real. Sensores, câmeras de alta precisão e algoritmos de predição. Eles dizem que é para sua segurança, mas na prática é o maior sistema de vigilância já testado em um evento civil. Enquanto o mundo olha para o campo, as Big Techs estão olhando para você. Elas estão testando como o comportamento humano reage sob pressão, como as massas se movem e como podem prever cada um dos seus desejos de consumo. É a fusão definitiva entre o esporte e o Big Brother. Mas para entender o futuro, precisamos olhar para as cicatrizes do passado. Você se lembra de 1998? A tarde em que o Brasil parou para ver Ronaldo Fenômeno sucumbir a um mistério que até hoje não foi totalmente explicado. Naquela época, as teorias falavam de pressão, de contratos. Hoje, em 2026, o mistério não é mais um erro médico. É uma decisão algorítmica, e os desertos do Texas, a Microsoft e a OpenAI estão finalizando o Stargate, um supercomputador de 100 bilhões de dólares. Mas para entender o Stargate, você precisa entender o que aconteceu no Pacto de Palo Alto. Enquanto as seleções suavam a camisa nas eliminatórias, os verdadeiros donos do jogo estavam em salas de reuniões fechadas na Califórnia. Você já se perguntou por que a Apple e a Amazon entraram de cabeça nos direitos de transmissão? Não é para ganhar assinantes, é para treinar suas IAs de comportamento de massa. Pense bem, em 2026, o estádio não é mais um lugar para gritar, é um centro de extração. O ingresso que você compra no seu celular está vinculado à sua biometria facial, ao seu histórico de compras e até ao seu batimento cardíaco detectado pelo smartwatch.
Se você protestar contra um patrocinador, o sistema sabe quem você é antes mesmo de você terminar o bilhete. A Copa da algoritmização criou o torcedor transparente. E não para por aí. Existe uma lista negra. Jornalistas investigativos afirmam que a infraestrutura de rede 6G instalada nos estádios americanos não serve para você postar seus stories. Ela serve para sustentar o fluxo de dados que alimenta uma inteligência central paralela à FIFA. Eles estão chamando isso de o árbitro invisível, um sistema que analisa, em frações de milissegundo, se um lance polêmico deve ou não ser revisado pelo VAR, baseando-se não na regra, mas no impacto que aquela decisão terá nas ações das empresas na Nasdaq. O entretenimento virou engenharia financeira. E é aqui que o segredo fica ainda mais sombrio. Tudo esse oceano de dados, cada lágrima de um torcedor e cada gota de suor de um craque, tem um destino final. O lugar onde o tempo e a lógica se fundem para ditar o que chamamos de realidade. Oficialmente, ele serve para a ciência, mas nos bastidores, o Stargate é a peça final do quebra-cabeça das apostas. Se uma inteligência artificial consegue prever o gol 3 segundos antes dele acontecer, quem é que realmente ganha dinheiro? O futebol virou um cassino digital, e o Stargate é a casa que nunca pede. A inteligência artificial está domesticando o talento. Se o Vinícius Júnior tenta um drible que o algoritmo considera risco desnecessário, ele é criticado. Estamos criando robôs de carne e osso. A nossa essência não cabe em um processador. As simulações de abril de 2026 já foram rodadas 100 mil vezes. Em alguns modelos, o Brasil nem aparece no top 5. O computador dá 55% de chance para o Brasil numa final contra a Argentina. Mas, você confia nesse número? Eu decidi não ser apenas um espectador. Eu decidi abrir a caixa preta. Se esse tipo de verdade faz sentido para você, se inscreva aqui. Neste canal, a gente não vai falar só de gols. A gente vai falar de poder. A Copa de 2026 já começou, mas o jogo de verdade acontece aqui fora. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo nível.